Bom dia! Estamos entrando ao vivo para mais uma live de recolocação profissional. Aproveita que você está chegando aí, me ajuda aqui no aviãozinho, convidando as pessoas para se conectar aqui com a gente e assistir mais uma live incrível. Hoje a gente vai falar sobre autoconhecimento, né? O quanto que esse processo é importante no momento da recolocação profissional. Então me ajuda aí, né, a disparar o convitinho para convidar o maior número de pessoas para participar com a gente aqui nessa live. Olha que alegria, a Márcia tá por aqui. Bom dia, Márcia, bem-vinda, viu? Tamires também tá chegando aqui, legal, bom dia, tá? Seja bem-vinda. Dispara aí o aviãozinho para convidar as pessoas para participar com a gente aqui dessa live, para a gente falar hoje sobre autoconhecimento, né? Do quanto que o autoconhecimento é importante na busca da recolocação profissional. Por que ele é importante? Porque muitas vezes a gente precisa responder aquela perguntinha lá na entrevista, né? Quais são os seus pontos fortes, quais são os seus defeitos, e muitas pessoas travam. Assim, as pessoas já travam qual é o seu ponto forte. Eu cansava de ouvir isso, né? Quando eu fazia entrevista, eu cansava de ouvir dos candidatos, eles, nossa, eu não consigo lembrar nenhum agora. Mas porque muitas vezes a pessoa já estava pensando que ia ter que responder quais eram os defeitos, né? E com medo do que ia ter que responder no defeito, já travava no ponto forte, né? Então é por isso que eu resolvi fazer essa live hoje falando sobre isso, né? Pra gente saber como buscar um pouco mais de autoconhecimento. A Tati está aqui com a gente também, a Júlia, bom dia, seja bem-vinda, viu? Gente, eu só vou acender a luz aqui rapidinho, que eu acho que tá um pouquinho escuro, eu só vou acender aqui e já volto. 2 segundos. Acho que não mudou muita coisa aqui da luz, mas clareou 5% aqui. Então vamos lá, né? Vamos começar a nossa live. Primeiro, eu sempre fiquei muito incomodada, muito, tanto é que todas as vezes que eu conduzi processo de entrevista, eu não perguntava para o candidato qual que era o defeito dele. Por quê, né? A Júlia também é de RH, ela sabe bem disso. Todas as vezes que a gente pergunta para um candidato qual que é o seu defeito, o que vem de resposta? 2 respostas padrões: ansiedade e perfeccionismo. Recrutador tá cansado de ouvir isso, é o que mais tem. Quando as pessoas vão falar os seus defeitos, elas falam que elas são ansiosas e que elas são perfeccionistas. 2 sentimentos que não conseguem caminhar junto. Por quê? Porque o ansioso, ele tem pressa para fazer, e o perfeccionista, ele sempre acha que nunca tá bom o suficiente. Então, na pressa de fazer e nunca tá bom o suficiente, a pessoa fica naquela angústia, né? Então, são 2 sentimentos que não combinam. Mas a gente sabe que as pessoas acabam respondendo isso porque elas, primeiro, têm medo, né, de chegar e escancarar. Ninguém numa entrevista vai jogar a real. Ninguém vai chegar e falar assim: ah, meu defeito é que eu sou arrogante, nas minhas coisas, que eu não sei trabalhar em equipe, que eu dou aquele trabalho dentro do ambiente corporativo. Ninguém vai falar isso. Então a ansiedade e o perfeccionismo são aqueles defeitos bonitinhos, né? Porque, eu sou ansiosa. Como que você usa a ansiedade? Eu tenho muita pressa de fazer as coisas. E o perfeccionismo? Eu quero entregar um trabalho muito bem feito. Então a gente sabe que são defeitos mascarados para se vender. E é o que eu sempre falo, né, no processo de recolocação profissional, ele é um processo de vendas. Então, de um lado está o candidato querendo vender a melhor imagem, e do outro lado está o recrutador também querendo vender a melhor vaga, né? Às vezes pode ser que a gente vê uma descrição da vaga e a gente fala: nossa,
que vaga incrível, né? E aí a hora que você começa a trabalhar, você descobre que não era bem assim. Por quê? Porque o recrutador também, da mesma forma que o candidato se vende, o recrutador também vende a vaga, né? Então é o que eu sempre falo, é um processo de vendas. Mas quando a gente fala, né, de autoconhecimento, existem 2 pontos que a gente precisa ver. Tanto o candidato saber enxergar as suas qualidades que nós temos e saber enxergar os seus pontos de melhorias, que é diferente de defeito. Eu não gosto muito dessa expressão, qual é o seu ponto fraco, qual é o seu defeito, porque dá a impressão, eu até brinco, eu falo assim, que dá a impressão que Deus, quando estava lá nos criando, estava numa linha de produção e de repente, né, porque defeito está muito ligado com isso, com produto e qualidade, né? E daí Deus ali criando a gente na linha de produção e de repente ele se distrai e fala, ixi, esse aqui deu pau, esse daqui saiu com defeito, né? É meio esquisito isso. E na verdade todos nós temos oportunidades de melhoria. E oportunidade de melhoria é diferente de defeito, por quê? Porque defeito parece que é aquela coisa que não tem conserto. Agora, a oportunidade de melhoria que nós temos é aquela oportunidade que a gente tem de crescer e de se desenvolver. E nós, enquanto estamos aqui na Terra, estamos aqui para isso, né? Para buscar crescimento e desenvolvimento pessoal e profissional. Então a gente vai trabalhar hoje com duas vertentes, né? Eu vou te ajudar a olhar para você explorar quais são os seus pontos fortes e também para você explorar quais são as suas oportunidades de melhoria. A gente não gosta muito de olhar para as nossas oportunidades de melhoria, até por conta do próprio modelo mental que a gente tem, né? Se você não assistiu, ontem eu postei um vídeo no YouTube falando sobre como cultivar a mentalidade de crescimento, e aí eu explico sobre os 2 modelos mentais, que é a mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento. E na nossa mentalidade fixa, a gente costuma olhar as coisas por 2 ângulos, o sucesso e o fracasso. Então, quando eu olho as coisas só por esses 2 ângulos, eu posso olhar para os meus pontos fortes como sucesso, mas olhar para aquilo que eu preciso melhorar é como se eu fosse fracassado. Então a gente não gosta muito disso, mas a gente precisa olhar, porque isso faz parte do nosso desenvolvimento. Mas eu preparei um roteirinho bem legal para a gente fazer isso daqui junto, tá? Com algumas técnicas do que eu uso até nos processos de coaching que eu realizo, para ajudar vocês a ter bastante resultado nessa parte. A Júlia Cavicchioli tá aqui com a gente. Bom dia, Ju, seja bem-vinda, viu? A Drica também tá aqui. A Drica, ela é minha aluna do curso Recolocação Modo On. A gente fez a revisão do currículo dela e ficou incrível, né, Drica? Ficou bem bacana seu currículo. A Jéssica também tá aqui. Bom dia, bem-vinda, viu? Bom, então pra gente começar, deixa eu pegar aqui meu roteirinho. A gente vai começar com a parte que a gente gosta, que é olhar para as nossas potencialidades, olhar para os nossos pontos fortes, né? A gente vai começar falando de talentos. O que são os talentos? Todas as vezes que a gente fala de talento, as pessoas pensam que são coisas especiais, que são as coisas assim. Tem gente até que fala, nossa, eu não tenho talento nenhum, porque pensa que são dons, que são coisas extraordinárias. E talento, na verdade, é tudo aquilo que a gente faz naturalmente. É tão natural que a gente não gasta energia e a gente nem percebe que a gente faz. É um negócio que sai assim da gente muito natural. E por ele ser tão natural, a gente não dá muita importância, porque a gente não gasta esforço, a gente não gasta energia fazendo. E por não gastar energia, nem sempre a gente reconhece como um talento. Então, talento é tudo aquilo que a gente gosta de fazer. A primeira dica para a gente descobrir quais são os nossos talentos é tudo aquilo que a gente gosta de fazer. Que quando a gente está fazendo, a gente nem percebe o tempo passar. Por exemplo, tem pessoas que têm talento para cozinha. A pessoa vai para a cozinha e ela fica ali cozinhando e tal, e ela nem vê a hora passar. Só que, às vezes, quando a gente olha a cozinha em si, é uma atividade daquilo que ela está fazendo. Mas o que de fato dá prazer para ela é preparar a comida. Porque quando ela está preparando a comida, ela já está pensando nas pessoas que vão comer. O que dá prazer de fato para ela é servir as pessoas.
Não sei se está fazendo sentido isso. Mas o fato, tem muita gente, né? Às vezes no processo de coaching eu pego muito isso, de pessoas que falam, nossa, eu amo cozinhar, né? Cozinhar pra mim é uma coisa que eu faço com muita facilidade, eu nem percebo o tempo passar, eu recebo reconhecimento por isso, porque do talento também tem isso, é aquilo que você faz, que te dá prazer e que as pessoas também te reconhecem por isso, né? Então, às vezes a pessoa olha para o ato de cozinhar, mas não é o ato de cozinhar em si que está o talento. É aquilo que quando você faz, é aquilo que te proporciona. Então muitas vezes as pessoas que cozinham, elas gostam de fazer por conta da questão de servir. Então o talento que está por trás é a questão de servir. Elas gostam de ajudar, elas gostam de agradar os outros, elas gostam de proporcionar felicidade para as pessoas. Então não sei se já está fazendo sentido aí, mas se você tiver com o papel e com a caneta, já escreve aí, ó, que vai ser algumas perguntinhas que eu vou deixar para você pensar, para você trabalhar hoje, né, aí no seu caderninho de recolocação profissional. O que você gosta de fazer e que quando você faz, te dá muito prazer em fazer e você é reconhecido por isso. Então, quais são as coisas, as atividades que você gosta de fazer, que quando você faz, te proporciona prazer e você é reconhecido por isso? Essa é a primeira pista. Pode ser, por exemplo, eu vou dar um exemplo, né? Eu gosto muito de atividade física. Eu amo me exercitar, inclusive hoje mesmo eu já treinei em casa, né? Fiz meu funcional aqui em casa. Eu amo a corrida, mas como eu tô com o pé machucado, né, já tem uns 3 meses que eu tô com esporão, é coisa de velho, mas eu tô com isso, né, e enquanto eu não me recuperar, eu não posso voltar pra corrida. Ando andando de bicicleta, que também foi uma das formas que eu encontrei para fazer atividade. Então é o que eu gosto de fazer, me dá muito prazer em fazer. Só que o que tá por trás, qual que é o talento que tá por trás da atividade? Eu tenho muita facilidade em entrar em ação. A atividade física, ela me dá essa pista, que eu tenho facilidade em entrar em ação e facilidade em buscar resultado. Porque a hora que eu tô fazendo atividade física, geralmente eu já tô ali pensando, hoje eu quero treinar em tanto tempo, eu quero buscar isso, eu quero fazer dessa forma. Então eu tenho essa facilidade, o que tá por trás da atividade física é a minha facilidade de entrar em ação e buscar resultado. Bom dia, Cris, seja bem-vinda. Nortex Tecidos também está aqui com a gente, bem-vinda, viu? Então, isso é uma pista. Então, anota aí, né, o que você gosta de fazer, que te dá muito prazer em fazer e que você é reconhecido por isso. Você pode até pensar nas coisas do trabalho, nas coisas que você fazia, né, no antigo emprego, as coisas que realmente te davam prazer. Como, por exemplo, tem pessoas que muitas vezes gostava de fazer planilha. Aí tem gente que fala assim, nossa, que coisa mais chata fazer planilha, né? Mas para muitas pessoas dá prazer fazer planilha. Porque o talento que está por trás é o talento da organização. Então não é a questão da planilha em si, mas a questão do controle, da organização. Outra coisa, tem muitas pessoas que gostam de criar apresentações, né? Então, sentar na frente do PowerPoint, ficar buscando imagens, criando. O que está por trás disso? A criatividade. Então, tem uma série de talentos que tá por trás, né? Da atividade que a gente faz. Então, anota aí a perguntinha que você vai investir um tempo hoje investigando, né? Quais são os seus talentos, porque eu sei que você tem bastante, porque todo mundo tem, tá? Então, essas são as perguntas, né, de quais são os seus talentos. Agora a gente vai falar dos seus pontos. É aqui a Tamires, né? Meu talento é gostar de alegrar a vida das pessoas. É verdade. Desde criancinha, né, Tamires? É verdade. É a luz em pessoa, é a alegria em pessoa. Muito bom. A Bianca tá aqui, bom dia, Bianca. A Cris também tá chegando por aqui. Bom dia, Cris, seja bem-vinda, viu, meninas? A Bianca foi minha aluna e a Cris foi minha coach, né? Que teve um processo maravilhoso aí no processo de coaching. Bom dia, sejam bem-vindas, viu? Bom, aí depois que a gente fez isso dos talentos, é a hora da gente começar a pensar
na questão de olhar para os nossos pontos fortes, né? Quais são os nossos pontos fortes, quais são as nossas competências, né? Aquilo que a gente tem. Quando a gente fala em competência, a gente vai lembrar do conhecimento, da habilidade e da atitude, do chazinho, né? Então, conhecimento é tudo aquilo que eu busco através de cursos, habilidades é aquilo que eu busco através da experiência, e as atitudes que são os fatores comportamentais. Então, o que eu tenho, né, de pontos fortes e de competências? Então, a gente vai parar um pouquinho e vai começar a pensar naquilo que, por exemplo, no trabalho, o que eu costumava ouvir das pessoas de feedback positivo, né? Às vezes, quando eu fazia alguma coisa, as pessoas me falavam, por exemplo, quando eu trabalhava, eu sempre ouvia bastante assim que eu era eficiente. Por quê? Porque eu gostava de resolver as coisas rapidamente. Então, tinha muitas pessoas no RH, mas as pessoas sempre ligavam para mim para pedir alguma coisa. Porque eu recebia a ligação, já queria resolver. Mas eu queria resolver por quê? Porque eu sempre gostei de ajudar as pessoas, né? Então, meu talento ajudar as pessoas me dava esse ponto forte que era as pessoas olhar para mim e falar: nossa, muito obrigada, você foi muito eficiente. Então, a gente tem muitos pontos fortes, como, por exemplo, a eficiência, a eficácia, a determinação, o foco. Tem muitas pessoas que têm foco, a criatividade, a questão da prestatividade. Tem pessoas que, assim, elas são reconhecidas, é o que as pessoas mais dizem sobre elas, que é essa capacidade de ajudar as pessoas. A questão da alegria, né, que a Tamires trouxe aqui, também, né, as pessoas que são alegres, bem-humoradas, né, o bom humor é um ponto forte, né, dependendo da onde você vai trabalhar, é essencial. Como, por exemplo, né, a Tamires, ela é professora de inglês. Então, quando a gente traz a alegria, quando a gente traz o humor para o ambiente educacional, isso faz toda a diferença naquilo que a gente faz, né? Há alguns anos, eu recebia muito feedback das pessoas que faziam treinamento comigo, que elas falavam que o treinamento tinha sido engraçado, que elas riam muito nos treinamentos. E aquilo por um tempo me trazia até assim, eu falava: meu Deus do céu, né? Será que as pessoas conseguiram aprender ou só riram, né? Vieram para um stand-up ou para um treinamento? E depois, com o tempo, eu fui entendendo que o humor, ele é a chave fundamental para o bom aprendizado, né? Então, a alegria, ela é uma característica pessoal e ela é um ponto forte na nossa atividade também do nosso dia a dia, principalmente dependendo da sua área de atuação, né? Então, a criatividade, igual a Cris, a Júlia, a Analine, que estão aqui, que trabalham com moda, né? As duas trabalham com moda. O quanto que a criatividade é fundamental como ponto forte para a atividade que a gente executa. Então, o que vocês vão fazer, né? Além de investigar os talentos, vão investir um tempo procurando também quais são os pontos fortes. Você vai fazer um inventário, vai fazer uma lista, né? Parar e pensar. Você pode pensar, por exemplo, em sala de aula. Em sala de aula, quais são os meus pontos fortes? Por exemplo, eu sou estudiosa, eu sou focada, eu gosto de ajudar os alunos, né, os meus amigos, né, quando eu tô como estudante, eu gosto de sentar lá na frente, de ouvir o que o professor está falando, gosto de pesquisar mais sobre os assuntos, eu sou curiosa, eu tenho essa vontade de aprender. Tudo isso são pontos fortes. Aí você muda o ambiente. E eu na minha família, né, eu ali dentro com a minha família, quais são os pontos fortes que eu tenho? Eu sou prestativa, eu quero alegrar a vida das pessoas, eu quero fazer mais pelos outros. Aí você muda o ambiente. E no trabalho, quais são os pontos fortes que eu tenho? Eu gosto de trabalhar em equipe, eu gosto de agregar conhecimento. Então você vai mudando os cenários. Ainda é você em diferentes cenários. E isso também vai falando mais sobre você, sobre os seus pontos fortes. Gente, até aqui tá fazendo sentido. Gostaria aí de ouvir se vocês já conseguiram ter insights e que vocês colocassem, um dos meus talentos, um dos meus pontos fortes, que vocês colocassem aí algumas coisas que já tá fazendo sentido para vocês. Eu quero ouvir vocês nesse momento da live.
A Paula também tá aqui. Bom dia, viu, Paula? Seja bem-vinda. Drica, já conseguiu identificar um ponto forte? Júlia, já conseguiu identificar um ponto forte ou um talento? A Júlia, além de excelente cozinheira, também tem a questão da criatividade, que é muito forte aí, né? A questão da sustentabilidade também. A Cris também. A Cris acabou de inventar um produto super legal, voltado para a questão dos pets, né? A Cris Borges, que tá aqui com a gente também. Fala aí, meninas, quais são os talentos de vocês? Se vocês conseguiram identificar nesse momento aqui da live, eu quero ouvir. A Drica, legal, prestativa e criativa, criatividade, legal, gostoso, né, descobrir isso daí. A Drica mesmo na sexta ela me falou, Damares, eu tenho muita dúvida quando me perguntam sobre os meus defeitos na entrevista. Eu falei, calma, que a gente vai fazer uma live só falando disso, né? Ágil, organizada, proativa e ágil. Verdade, legal, legal. Gostoso, né? A gente perceber isso, né? A Júlia Fontana também tem esses valores aí, essas características muito próximas da Júlia Naline. Talvez seja perfil de Júlias, hein? Muito legal, meninas. Bom, feito isso, né? Feita essa parte dos pontos fortes e dos talentos, a gente vai olhar para as nossas oportunidades de melhoria. Lembra que todo mundo tem, né? Que a gente está aqui nessa vida para isso. Nem sempre a gente gosta, né, de olhar para isso, mas são os pontos que a gente precisa trabalhar. Eu tenho, todo mundo tem, né? E eu vou falar uma coisa. Eu agradeço a Deus porque, assim, quando eu consigo desenvolver alguma coisa, teve um período da minha vida que eu tinha muita ansiedade. Eu era uma pessoa extremamente ansiosa. Teve um outro período que eu era uma pessoa extremamente insegura. Um outro período que eu era uma pessoa extremamente impulsiva. E foi muito bacana que foram momentos da minha vida que eu fui trabalhando, né? Quando eu precisei trabalhar a ansiedade, depois a insegurança, a impulsividade. Hoje, às vezes, eu tenho alguns quadros, né? Eu percebo, eu falo, opa, tô ficando muito ansiosa, então preciso trabalhar isso daqui. Só que o interessante é que quando a gente tem um ponto para melhorar, e a gente trabalha aquele ponto, aí quando você termina de trabalhar aquele ponto, você descobre que você tem outro ponto para melhorar. E depois um outro, e depois um outro, e depois um outro. E isso é muito legal, porque a gente tá aqui nessa terra para isso, para evoluir, né? Eu falo que eu tenho medo da hora que a gente estiver 100% pronto, Deus olhar e falar assim, pronto, acabou, já passou por aqui, já desenvolveu tudo que tinha que desenvolver, bora se recolher e vir para o céu ou para um outro lugar, né? Então tenho medo disso, é melhor a gente sempre ter alguma coisa aí para estar trabalhando e para estar se desenvolvendo, porque esse é o caminho, né? Nós seres humanos não somos perfeitos, até porque a palavra perfeição significa feito até o final. Então a gente não acabou, né? Então como é que a gente vai estar feito até o final? Nós somos imperfeitos mesmos, né? Então buscando essa oportunidade de melhoria, a gente está aqui para isso, para se desenvolver. A Cris Dourado falou que ela é prestativa e comunicativa, legal. E a Júlia Fontana concordou comigo na questão da organizada e proativa. Muito bom. Bom, então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer também um inventário de olhar para aqueles pontos que a gente acredita que a gente precisa melhorar. Como, por exemplo, ansiedade, impulsividade, falta de inteligência emocional. Por exemplo, tem pessoas que não pensam para falar, a hora que vê, pá, né? Já falou e depois vem o arrependimento, porque fala, poxa, não deveria ter falado isso, mas a hora que eu vi foi mais forte do que eu, né? Então essas coisinhas são impulsividade, falta de inteligência emocional. Tem pessoas que são controladoras, que querem ter o controle de tudo, e aí, né, descobre que não tem o controle e acaba sofrendo com isso. Insegura, a insegurança também é um ponto que precisa melhorar. Indeciso, né? Às vezes tem comportamentos de arrogância. O que está por trás do comportamento da arrogância? Está por trás o medo de demonstrar que é uma pessoa que não sabe. O medo de demonstrar incompetência. Então, às vezes a gente precisa trabalhar isso também. A questão do egoísmo,
né? É diferente, amor próprio é totalmente diferente de egoísmo, né? A gente deve ter o amor próprio, a gente deve buscar isso, buscar a nossa individualidade, mas o egoísmo é quando eu quero tudo pra mim, né? A atenção do mundo pra mim. Então isso é algo que precisa trabalhar. Então a gente tem várias estruturas emocionais que a gente precisa olhar e trabalhar, e tá tudo bem, tá tudo certo, né? Por mais que a gente não gosta de fazer isso, é necessário fazer isso pra gente se desenvolver. Então, da mesma forma que você investiu um tempo na lista, né? Que você vai investir um tempo na lista dos seus pontos fortes, você vai investir um tempo na lista dos pontos que você precisa melhorar, tá? Então, vai escrever também. Feito isso, o que você vai fazer? Você vai mandar, né, mensagem para pelo menos 5 pessoas que são próximas a você. O que eu sempre recomendo? Escolham pessoas que te conhecem, que sejam pessoas da sua família, amigos, gente que já trabalhou com você e que você tem uma proximidade. Por que é interessante a gente pegar família, amigos e pessoas do mundo profissional? Porque são pessoas que vão pegar a gente em diversos cenários. E aí você vai mandar mensagem, você pode até mandar um textinho assim, olha, estou fazendo um processo de autoconhecimento e preciso da sua ajuda. Eu gostaria que você me falasse 5 pontos fortes que eu tenho e 3 oportunidades de melhoria. Tem gente que tem medo de mandar essa mensagem. Por que tem medo? Porque tem medo do que vai ouvir do outro, né? Porque, na verdade, as pessoas têm medo do que vai vir de negativo do outro. E nessa pode se surpreender. Eu faço muito, até quem já comprou o meu livro Liderança Modo On, tem uma parte do livro que eu ensino como fazer isso, né? Que é a parte do autoconhecimento. Eu ensino como fazer isso. Eu tenho um textinho lá pronto para você mandar mensagem para a pessoa, né? Como que você vai pedir esse feedback. E isso é importante por quê? Porque enquanto você está fazendo a lista, é o seu olhar sobre você. Quando você manda mensagem para as outras pessoas, é o olhar dos outros sobre você. Você vai ter feedback, imagina como se você estivesse fazendo feedback 360 graus, né? Então é você olhando para as suas potencialidades e o outro fazendo isso sobre você. Só que o que é interessante da gente perceber, isso eu sempre friso quando eu faço treinamento de feedback, por exemplo, que o feedback do outro é a percepção do outro sobre você. Não significa que seja verdade absoluta, mas significa que da onde o outro está vendo, do ponto de vista do outro, ele está vendo esses pontos fortes e essas qualidades. Por isso que é importante você primeiro fazer a sua lista e depois você pedir o feedback para o outro. Por quê? Porque depois que você receber o feedback dos outros, né, que vão ser das 5 pessoas, você vai comparar o feedback que você fez, o auto-feedback, com o feedback do outro. E quando você faz essa comparação, você vai ver o que tem em comum, né? Pode ser que você se surpreenda, por exemplo, você colocou lá nos seus pontos fortes que você é uma pessoa comunicativa, determinada e prestativa. E aí você se surpreenda que as outras pessoas começam a falar que você é organizado, que você é proativo, que você é ágil. Você vai falar assim, nossa, eu não tinha parado para pensar, mas realmente eu tenho esses pontos fortes. Então você começou com uma lista de 10 pontos fortes, de repente você terminou com 20, 30, né? Porque foi aumentando à medida que os outros foram trazendo mais sobre você. É interessante isso, eu costumava fazer muito isso em sala de aula, é interessante porque a gente vê o quanto que a visão do outro também interfere no nosso autoconhecimento, também ajuda a gente a ter mais autoconhecimento sobre a gente. E a mesma forma o ponto de melhoria. Assim como o ponto forte vai, né, me dar até mais autoconfiança, o ponto de melhoria ele também vai me dar direcionamento daquilo que eu preciso melhorar. E é muito interessante, eu tenho feito muito isso em processo de coaching, e o que eu tenho mais notado, que os pontos de melhoria, geralmente, as 5 pessoas muda as palavras, mas mandam exatamente os pontos que precisam melhorar. Então, geralmente, o ponto de melhoria
é gritante, as pessoas enxergam isso no outro, né? Então isso também é interessante, porque a gente vai ter a confirmação que aquilo que a gente enxerga da gente, as outras pessoas também enxergam dessa maneira, tá? Então é fazer isso. Primeiro você faz o seu inventário e depois você manda essa mensagem para receber esse feedback das outras pessoas. E não tenha medo do que vai vir, para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento, vai ser fortalecedor, tá? Não leve, tem um livro que se chama Os 4 Compromissos. Quem puder comprar esse livro, compra, porque é um livro fininho, fantástico, que ajuda bastante na parte de autoconhecimento. E ele fala uma coisa, né? Uma das partes lá dos compromissos é a questão da gente não levar as coisas para o lado pessoal, né? Então, se alguém fizer um feedback que não te agrada, não leve para o lado pessoal. Olhe para aquilo como oportunidade de melhoria, porque o outro está falando do ponto de vista dele, né? Então, se ele está falando, não é a verdade absoluta, mas é do ponto de vista dele. Talvez ele está vendo algo no seu comportamento que está no seu ponto cego. E de repente você pode olhar para aquilo e falar assim, não, de repente tem alguma coisa aqui que eu consigo mudar, né? Então aproveita isso como oportunidade de melhoria, tá? Não é ponto fraco, é oportunidade de melhoria, tá? Bom, e existem alguns caminhos que a gente pode fazer pra gente buscar autoconhecimento, porque pra mim, gente, autoconhecimento é que nem arroz e feijão. A gente tem que buscar sempre, não é porque eu tô em processo de recolocação profissional. É algo que eu tenho que buscar sempre. Autoconhecimento é algo que quando a gente busca, a gente melhora pra gente, a gente se torna um ser humano melhor, e se tornando um ser humano melhor, a gente se torna uma pessoa melhor para conviver. E se a gente se torna uma pessoa mais agradável e melhor para conviver, a gente vai ser melhor para os outros, e isso vai impactar na nossa vida profissional, né? Porque quanto mais relacionado a gente sabe, né? Tem um livro que se chama Dar e Receber, do Adam Grant, que ele fala muito isso, da questão do relacionamento. Quanto mais as pessoas se relacionam, quanto mais as pessoas são boas, né, em networking e tudo mais, mais elas se desenvolvem profissionalmente, mais elas crescem. Então uma coisa está totalmente ligada com a outra, né? Então buscar autoconhecimento faz bem pra gente, faz bem para o outro. Então eu coloquei aqui alguns caminhos que podem ajudar a gente nessa busca do autoconhecimento. Lembrando que o autoconhecimento é diário, tá? Então, alguns livros que já me ajudaram e que eu sempre indico na busca por autoconhecimento. Por exemplo, Mindset, né? A Júlia Fontana já leu, que eu acabei indicando para ela já leu. O Mindset da doutora Carol Dweck. O Inteligência Positiva, que é um livro também que trabalha os sabotadores. Também é excelente para a gente ler na busca de autoconhecimento. Não vou deixar, né, passar em branco, tá aqui o meu livro Liderança Modo On, que não é um livro só sobre liderança, tem uma parte aqui que é totalmente voltado para a gente buscar autodesenvolvimento e autoconhecimento. Eu recomendo a leitura do meu livro, tá? Claro, eu sempre vou recomendar a leitura do meu livro, até porque o livro foi também inspirado nesses livros que eu tô passando para vocês. O Milagre da Manhã, que é um livro delicioso de ler, né? Não precisa fazer lá o compromisso de levantar 5 horas da manhã e fazer o que o autor coloca, mas é um livro de autodesenvolvimento e autoconhecimento fantástico. Um livro que o nome é Porreta e o livro também é muito bom. Ele se chama um monte de coisa. E aí ela resolveu ser babá lá nos Estados Unidos, né? E ela foi ser babá de 3 crianças, se não me engano. E sendo babá, ela passou por esse processo de autoconhecimento e ela aprendeu muito com as crianças, que as crianças são diretas, as crianças são livres,
as crianças são espontâneas, né? Então ela aprendeu muito com isso. Então foi um processo fantástico, né? Então assim, quem puder, compra esse livro, porque esse livro também é muito bom. Agilidade Emocional, que é um livro de uma psicóloga, eu esqueci o sobrenome dela, eu lembro que é Susan, que também é um livro bem bacana para falar sobre inteligência emocional e autoconhecimento. Livros da Brené Brown, que ela fala a coragem de ser imperfeito. Quem tem essas questões de perfeccionismo, ser controlador, quem sofre com isso, vai na Brené Brown, porque tem muito livro bom. A Brené Brown, ela é formada em serviço social e ela trabalhou muito tempo pesquisando a vergonha e a vulnerabilidade. Então os livros dela é voltado para isso. É fantástico também, tá? Bom, também no YouTube eu recomendo. Isso é algo que eu faço, para vocês terem uma ideia. Todos os dias eu assisto, eu ouço, na verdade eu mais ouço vídeos, né, no YouTube de autoconhecimento, de autodesenvolvimento. Então eu tenho uma lista de pessoas que eu sigo, que eu procuro esse tipo de conteúdo. Então, por exemplo, outra coisa de como o cérebro funciona, tá? O Mário Sérgio Cortella, que ele também traz muito autoconhecimento, muito conhecimento. Eu gosto muito do Mário Sérgio, porque o Mário Sérgio, ele explica o conceito das coisas, e as coisas fazem sentido pra gente, né? Ele simplifica, ele explica e simplifica. O Clóvis de Barros, que também é um professor e tem vídeos incríveis dele, com uma simplicidade, também trazendo muita reflexão. E o Jerônimo Temel, que também é um coach, que tem vídeos assim, além da energia dele ser deliciosa, ele tem muitos vídeos, principalmente para quem precisa trabalhar a questão da produtividade. O Jerônimo trabalha bastante essas questões, tá? Outros pontos que ajudam a gente a buscar autoconhecimento: coaching ajuda bastante, terapia ajuda bastante, espiritualidade também. A gente, quando desenvolve a nossa espiritualidade, a gente começa a desenvolver também a questão do autoconhecimento. E cursos, né? Quanto mais a gente investe em curso, quanto mais a gente aprende, mais a gente se autodesenvolve e busca autoconhecimento também, né? Então, por isso, assim, né, reforçando, o autoconhecimento é diário e nós precisamos analisar as nossas emoções, as nossas potencialidades e as nossas competências todos os dias. Gente, fez sentido, né? Vocês gostaram? Vão fazer os exercícios, né? Vão aí atrás de buscar o feedback das pessoas. O que foi legal aqui da live para vocês? Eu queria também, nesse momento, ouvir um pouquinho aí de vocês, né? De RH, e eu fiquei disponível no mercado e eu acabei participando de um processo seletivo para uma vaga de assistente de RH, que eram uns 2 níveis abaixo, né, 3 níveis abaixo da posição que eu tinha. Como que eu lidei com isso, como que foi, eu vou contar tudo nessa live que vai ser do dia 19, tá? Para quem ainda não sabe, eu tenho o meu curso Recolocação Modo On, que é um curso super prático,
que ajuda pessoas a procurarem emprego, né? Então esse curso ele custa R$ 99,90, olha eu dando uma mega promoção aqui, né? R$ 99,90. Você consegue fazer através do meu site, que é o darh.com.br. Entra lá, tem uma parte de cursos online, é só entrar, você vai ser direcionado para a página Recolocação Modo On. É muito simples, você pode comprar através do boleto ou através do cartão de crédito. E assim que for efetivado o pagamento, você já recebe o login e a senha para começar a fazer o curso. É bem simples. Além disso, você ganha uma revisão de currículo. Sou eu que faço a revisão do seu currículo e ainda dou feedback daquilo que precisa melhorar, tá bom? Gente, eu espero